Doenças congênitas, questões de nascença, doenças de infância, ancestralidade, simbiose com os pais, necessidade encarnatória. O que a metafísica da saúde tem para nos dizer sobre isso? Bora pro vídeo? Olá pessoal, eu sou a Lua Serena, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal do Instituto Mãe Terra. Instituto Mãe Terra, que é uma escola que fica aqui em Taubaté, interior de São Paulo, e aqui pelo nosso canal e pelo nosso Instagram a gente se comunica com vocês pelo mundo afora. E hoje eu quero falar de metafísica da saúde. Quem é meu aluno de metafísica da saúde sabe que eu tenho uma visão crítica com relação a uma porção de coisas, a uma porção de conceitos que parecem muito bem estabelecidos dentro desse saber que é maravilhoso, que é incrível. E eu quero trazer exatamente essas reflexões para vocês no vídeo de hoje. A metafísica da saúde é um ramo, é uma desses saberes de terapias integrativas que nos fala que doenças, questões, condições, até mesmo às vezes acidentes, formas do nosso corpo físico, são todas formas de comunicação de que alguma coisa está acontecendo. Em outras palavras, uma doença que você tem, de acordo com a metafísica da saúde, vai para muito além do nosso corpo físico. Por isso, metafísica, para além do físico. E isso é muito legal, porque, de fato, quando você começa a estudar e começa a aplicar isso na sua vida, você começa a perceber que faz muito sentido, que muita coisa faz muito sentido mesmo. E que, de fato, existe uma comunicação muito interessante entre o nosso corpo físico e os nossos outros corpos. Entre os nossos outros corpos e esse corpo físico aqui. A gente se entende como seres multidimensionais. Então, significa que a gente não é só esse corpo físico, a gente tem outros corpos. E quando a gente tem, por exemplo, o acometimento de uma doença, se compreende que essa doença, ela se estabelece primeiro em outros corpos e então, por fim, no corpo físico. Tudo comunicando pra gente que a gente precisa ter atenção para alguma questão. A gente precisa se voltar para algo nas nossas vidas. E um dos primeiros alertas que eu quero falar com vocês com mais vagar, até mesmo em outro vídeo, é sobre o cuidado que a gente tem que ter para não usar a metafísica da saúde como um instrumento de culpabilização, como um instrumento que vai muito mais fazer mal para o nosso cliente do que fazer bem. Em outras palavras, não vai não vai ter nenhuma utilidade você chegar para uma pessoa, por exemplo, que está passando por uma situação de câncer e começar a falar para ela, você está com câncer porque você é assim, assim, assado. Eu acho que a postura nossa enquanto terapeuta precisa ser outra. Tá? E quando a gente fala de metafísica da saúde, fala de doenças, fala de questões, uma das perguntas que mais assola as pessoas, são as primeiras perguntas que eu recebo e quando a criança já nasce com alguma condição, com alguma doença? E quando existe alguma questão que durante o período gestacional, e quando essa criança ela tem sucessivas doenças desde pequenininho e tal, o que isso está querendo comunicar? Bom, eu vou apresentar para vocês algumas visões com relação a isso, a minha crítica com relação a isso e o que eu penso com relação a tudo isso. Com relação a doenças de nascença, ou doenças congênitas, ou síndromes, ou questões que uma criança venha a trazer, existe algumas pessoas que vão falar que isso é uma necessidade encarnatória. E quando traz essa fala, de necessidade encarnatória, muitas vezes está falando que essa criança ela nasceu assim porque em outra vida ela teve, uma conduta X e Y e que, portanto, hoje ela vem dessa maneira. Então, por exemplo, um exemplo que eu sempre dou uma criança que nasce com síndrome de Down, ela nasce com isso e aí ela vem pra cá porque em outra vida ela fez alguma outra coisa, então ela vem aqui meio que pra espiar isso, pra consertar isso, equilibrar isso e vem nessa condição. Eu acho isso extremamente problemático, eu acho problemático porque, primeiro, que você acaba culpabilizando aquele ser que já nasce com uma questão que ela vai ter que enfrentar para o resto da vida, porque a gente vive numa sociedade que ainda não olha, com respeito para as pessoas que nascem com alguma deficiência, com algumas pessoas que nascem com alguma questão, com alguma condição,
E aí você utilizar de uma ferramenta, falar que isso é algo espiritual e que porque na outra vida aconteceu alguma coisa, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Então o primeiro ponto é, fujam de terapeutas que começam a trazer para você assim, na outra vida você fez muito mal para tua mãe, pro teu pai, agora você vem assim e tal. Ou, sei lá, você matou alguém. Essas coisas muito sensacionalistas, eu não gosto disso, eu acho que isso é muito prejudicial. Isso prejudica, em primeiro lugar, o cliente, prejudica a pessoa que está passando por aquela situação. Isso prejudica os próprios caminhos holísticos, porque a gente acaba caindo num descrédito total. Não é bom para ninguém, né? Para pessoas um pouco mais, que tem um pouco mais de visão crítica, vai olhar aquela pessoa que está falando isso como um sensacionalista que não tem o menor respaldo, tá? Eu acho que a gente tem algumas questões relacionadas a vidas passadas para aqueles que assim acreditam que existem outras vidas, mas tudo isso é dito por seres humanos, então tudo isso é parte de verdades, não é a verdade total. Então tomem muito cuidado com isso. Até porque a gente precisa tomar um cuidado também com aquela fala que, você pediu para vir assim, né? Você pediu para estar assim. Porque essas falas, elas também trazem uma culpabilização muito grande e ao ponto de coisas que eu já ouvi, assim, que uma criança que passa por um abuso, seja ele físico ou psicológico, ela pediu isso, é uma necessidade encarnatória. Opa, pera lá, uma criança não pediu nada, essa criança não pediu para passar por abuso, essa criança não pediu nada. O que aconteceu é que foi um adulto que foi lá e fez aquilo e ele tem que ser responsabilizado por isso. Né? Então não me venha com essa história, né? Que é uma necessidade encarnatória, ela pediu, eles tiveram... Para com isso, né? Isso é muito perigoso, gente, isso é muito perigoso, tá? Então esse é um ponto. Outra questão que a gente ouve muito falar é que tem a ver com ancestralidade, que também estaria ligado aí com outras vidas e tudo mais, que é uma questão ancestral. Eu acho que de repente pode até ter uma história a ser compartilhada com aquele clã, mas não tem como dizer por que, né? Porque a pessoa fez isso ou aquilo. Mas uma relação ali de ancestralidade eu entendo que possa ser sim. Por que a gente nasce na família que a gente nasce? Por que a gente nasce nas condições que a gente nasce? Eu acho que tem muitas questões aí que envolvem, né? Eu penso que se a manifestação física, a manifestação no plano material, ela é uma manifestação material de realidades mais sutis. Então, quando eu falo de DNA, quando eu falo de estar inserido num contexto de uma família, de uma afetividade, eu acredito que essa manifestação física, ela também tem a ver em outros planos, ela também acontece em outros planos e tem suas questões em outros planos. Mas nenhum terapeuta tem como dar essas respostas para você, né? Nenhum terapeuta tem como dizer isso para você, porque você tem uma doença hereditária, porque a sua família fez isso, aquilo em outras vidas. Toma cuidado com isso. Agora, tem um aprendizado nessa família, mesmo quem nasce em condições ditas normais de saúde, existe ali, para mim, na minha percepção, sim, uma relação ali com aquela família e alguma coisa que aquelas pessoas estão envolvidas, elas precisam aprender juntas. O que eu acho é que muitas vezes a gente comete equívocos na hora de interpretar esses saberes, né? E outra forma também que as pessoas trazem é que é uma simbiose com os pais. E principalmente com relação a doenças infantis, a criança que adoece muito. E aí, nessa questão da simbiose com os pais, aquela criança ela seria como se fosse um comunicador ou como uma esponjinha que está pegando tudo ali do ambiente e essas doenças infantis, essas doenças que acometem a criança, querem comunicar algo para aquela família. E aí, vamos dizer assim, que do 0 até os 7 anos, às vezes até mesmo da gestação até os 7 anos, seria uma simbiose com a mãe. E dos 7 depois até os 14 anos com o pai. Então, coisas que acontecem nessa fase tem a ver com o comportamento do pai ou da mãe. Gente, eu acho isso muito perigoso também, né? Por quê? Porque você traz uma culpabilização para os pais de uma forma muito perigosa também. Toda mulher que já gestou uma criança, que tenha levado essa gravidez até o fim, tenha tido esse filho, que esse filho tenha crescido, tenha se tornado adulto,
essa mulher, todas que eu conheço, carregam um pouco de sensação de não ter feito o suficiente. Toda mãe que eu conheço carrega isso, de achar que de alguma forma não fez. Mães, mulheres que porventura passaram por abortos espontâneos, se sentem de alguma forma que fracassaram de alguma forma, né? Que seus corpos não conseguiram dar conta, que elas não são boas parideiras. Então você tem uma questão muito relacionada ali ao social e a um certo preconceito e é uma condição posta à mulher como nutridora, encarcerando ela numa necessidade de maternidade, de ser a maternidade algo padrão, né? Ou de uma determinada forma. Então, por isso que muitas mulheres que eu conheço se sentem, sei lá, culpadas de alguma forma pela criação dos filhos, por como os filhos, a doença que os filhos tiveram e tal. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né? Porque aí você coloca essa culpabilização nos pais e isso não é bacana. Agora, existe sim, na minha percepção, uma relação que a gente precisa observar, que essa criança apresentando essas doenças recorrentes, toda hora dor de ouvido, toda hora dor de garganta, toda hora a criança tem isso, tal. Eu acho que dá para comunicar que essa criança está em um contexto de seus cuidadores que a gente precisa ter alerta. De repente, essa criança ela pode estar passando inclusive por algum tipo de abuso psicológico, de algum tipo de desconforto ali, que ela vai comunicar a partir dessas doenças. Então, muito além de você dizer, 0,7 a mãe, 14 o pai, a culpa é da mãe, a culpa é do pai, porque a mãe e o pai... A gente precisa ver qual é a dinâmica dessa família. Como que essas pessoas se tratam? Como que é o ambiente para essa criança? Sim, nesse contexto eu concordo. Existe uma relação e a criança adoecer, né, da criança adoecer com a forma como as pessoas que cuidam dessa criança, e não necessariamente pai e mãe, porque em crianças de famílias monoparentais, a gente pode incorrer no erro de achar que então a culpa é daquela mãe que criou o filho sozinho, né? Como assim, Brasil? Né? E não é essa a questão, mas qual é o ambiente? Como é que essa criança vive esse ambiente familiar? Como está o psicológico, a vida das pessoas que cuidam dessa criança, das pessoas com as quais essa criança convive? Aí sim, eu olho metafisicamente, eu olho para essas doenças, para isso que a criança está passando, como algo que está me comunicando. E não simplesmente como a criança sendo um farolzinho ou sei lá, alguma coisa que vai indicar a culpa do pai e da mãe por causa disso, né? Então, a metafísica da saúde, ela é uma ferramenta maravilhosa, incrível, sensacional, mas que eu peço para vocês que olhem com mais profundidade e com mais cuidado e fujam de pessoas sensacionalistas. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários, por favor, se você gostou. Se inscreve no canal, por favorzinho, e deixa um joinha que isso ajuda a gente. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.